Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde. Vamos dar início, portanto, à nossa atividade de hoje. O tema que iremos abordar trata-se das principais emergências cardiovasculares na atenção primária e temos como convidada palestrante a Lucélia Batista Neves. Ela é doutora em saúde pública, mestre em medicina interna cardiologista. Então, quero desejar a todos uma excelente atividade e vou passar a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar fazendo esse trabalho assim que eu acho de uma imensa utilidade para todos vocês, porque trabalhar em atenção básica a área mais importante, é onde vocês têm a oportunidade de lidar com os pacientes da melhor forma para evitar que eles fiquem doentes, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. O assunto que me pediram, eu sou da secretaria, daqui da secretaria, já estou quase me aposentando, né? Estou aqui já há mais de 30 anos, e realmente quando me chamaram para dar esse assunto, que eu sempre fui ligada à hipertensão, à rede básica e à diabetes, eu achei muito interessante, porque não tem nada na literatura. Se vocês forem pegar livro de atenção básica, se vocês forem pegar livro de cuidado primário, pegar alguns artigos de emergências cardiovasculares, não tem nada fazendo esse link, né, entre a atenção básica e as emergências, por uma razão muito simples. A emergência não é, as emergências cardiovasculares não são atendidas na atenção básica, porque a atenção básica não tem esse objetivo, pela sua baixa complexidade, por sua baixa capacidade tecnológica e pela ausência de especialistas na área, no caso, cardiologistas, neurologistas e intensivistas e emergencistas. Contudo, na minha experiência de ambulatório de rede básica, de consulta eletiva, eu já tive inúmeras experiências de atender uma emergência, vir parar na nossa mão, uma emergência, e a gente está, às vezes, despreparado para fazer o diagnóstico e despreparado para encaminhar. Então, é extremamente pertinente esse tema, e a gente pensou, tem um mês que eu penso do que trazer para vocês. E tentei ver o que era mais relevante, ok? E agora nós vamos tentar um pouco falar sobre os objetivos da atenção básica pelo Ministério da Saúde. Promover, né, e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Então, eu quero o quê? Eu trabalho com saúde, eu faço prevenção e proteção à saúde. Em nenhum momento aqui o objetivo da atenção básica é atender o paciente de risco, é atender um paciente que está sob ameaça de vida, ok? A unidade básica de saúde, que é o local escolhido para o atendimento da atenção básica, é um centro preferencial dos usuários, é a porta de entrada dos usuários, né, dentro da rede, e o centro de comunicação de toda a rede de atenção à saúde. É instalado perto de onde as pessoas trabalham, moram, estudam, vivem, e com isso desempenha um papel central na garantia do acesso à população à saúde de qualidade. Então, dentro desses objetivos, a gente vê que em nenhum momento a gente está pleiteando ou cotejando a questão da emergência. Continuando, os objetivos da atenção básica é fazer prevenção primordial. O que é fazer prevenção primordial? É evitar que a comunidade do qual essa unidade de saúde e esses profissionais da atenção básica estão relacionados, evitar com que essas pessoas adoeçam. Então, programas de imunização para todas as pessoas que não têm doença, para que elas continuem sem doença. É fazer prevenção de sistema de água, sistema de esgoto, é fazer vigilância de alimentos, é fazer prevenção de tabagismo, etc. e tal. São medidas muito coletivas.
Na prevenção primária, a gente já identifica o indivíduo, é aquele indivíduo específico, que eu percebo que ele tem um risco maior de adoecer de determinadas coisas, e eu faço uma prevenção primária antes que a doença se manifeste. Exemplo, fazer prevenção primária. Eu examino alguém e ele está com a pressão arterial um pouco elevada, e eu preciso, ele não tem nada, ele não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, ele não tem nenhuma queixa, ele nem sabia que estava com a pressão alta. Cabe a mim fazer esse diagnóstico, confirmar o diagnóstico de hipertensão e começar a tratá-lo. Se com remédio, já nessa primeira etapa, ou não, ou só reduzindo o sal, recomendando atividade física, reduzir peso, etc, etc, ou já com medicação, a depender do caso. Identificar, né, aqui os riscos dos indivíduos e implementar medidas com a equipe multiprofissional. Então, daí eu identifico o risco, hipertensão. E aí a nutricionista, o educador físico, se tiver, a psicóloga para tentar convencer de que ele precisa aderir, o próprio clínico da rede e outros profissionais podem ajudar nessa tarefa. Atualizar medidas de imunização, esse calendário vacinal de adultos, crianças, adolescentes, etc., estão em dia, e acompanhar e tratar as condições de baixa tecnologia. Em nenhum momento, emergência e urgência foram contempladas, contudo, elas ocorrem. E pela minha experiência, pelo que eu fui tentando identificar, algumas emergências são mais comuns na rede básica, que não eram para chegar e que chegam. A primeira é a crise hipertensiva e urgência hipertensiva. É aquela pressão arterial que está elevada, mais do que o habitual, e que a pessoa pode ter sintoma ou não, e eu vou fazer essa distinção, e vai procurar uma unidade básica. O infarto agudo do miocárdio e a síndrome coronariana aguda, a angina do peito, que elas são muito próximas e muito relacionadas, e eu vou explicar. O edema agudo de pulmão, que em geral, na grande maioria das vezes, é uma insuficiência cardíaca, que não foi identificada, não foi cuidada e terminou no edema agudo. A embolia pulmonar, que é uma condição muito mais frequente do que a gente imagina. E das arritmias, a fibrilação atrial é o que mais comumente vocês podem identificar na rede básica, até porque é uma condição extremamente, às vezes, assintomática. O indivíduo não sabe que tem, a família não sabe que tem. E uma condição mais, em geral, mais dramática, que tem muito sintoma e que é muito rápido e pode ameaçar a vida, mas que pode aparecer na unidade básica de saúde, é aneurisma dissecante. Então, essas 6 condições são as mais comuns e a gente vai destrinchar um pouco cada uma delas, ok? Então, a crise hipertensiva, urgência e emergência hipertensiva são coisas diferentes, ok? A emergência hipertensiva, que a gente chama de EH, caracteriza por uma elevação aguda da pressão e que naquela elevação está havendo lesão dos órgãos do qual a pressão arterial contempla. Por exemplo, que a gente chama de LOA. Quais são esses órgãos que, quando a pressão arterial sobe muito, pode danificar? Principalmente o cérebro, o rim e o coração. Então, pode incluir o acometimento neurológico, que é o cérebro, renal, o ocular, que fica ligado à face e ao cérebro, hepático, que é mais raro, ou insuficiência miocárdica. E como é que eu vou identificar essa emergência hipertensiva? Emergência significa alguma coisa que eu tenho que dar uma solução, mas que eu tenho um prazo para isso, tá? A coisa não é em minutos, não. A coisa é em horas e em dias. Em geral, o paciente tem encefalopatia, o paciente começa a ter desorientação, o paciente não sabe exatamente onde ele é, não tem memória, onde a relação de tempo e espaço se perde. Em geral, ele começa às vezes com muita dor de cabeça, às vezes tem sinal de que tem alguma coisa errada com seu sistema motor e com seu sistema sensitivo. Uma outra manifestação é fazer uma convulsão, que parece epilepsia, mas é simplesmente uma convulsão por comprometimento
do sistema nervoso central pela essa pressão elevada. Começa a ter alterações visuais, pode ter imagem dupla, pode ter um lado do olho que não está enxergando, pode estar com hemenopsia, que a gente fala que é uma parte da imagem não se completa, e pode ter também hemorragias, que a gente pode até ver examinando o olho da sua parte externa. Ou exames complementares, a gente foi capaz de lá numa forma mais mais rápida, dosar as enzimas hepáticas, TGO, TGP está lá em cima, ou dosar uma creatinina está lá em cima, ou ver que naquela urina tem cilindros hemáticos mostrando que aquele rim está sofrendo. Ou algum outro tipo de exame complementar que a gente possa inferir que esses órgãos estão sofrendo com aquela pressão arterial elevada. A redução dessa pressão na emergência deve acontecer de maneira lenta, progressiva, e a redução de 30% do programado em 6 e 12 horas. Então, se alguém está com a pressão 210 por 130, eu não preciso, em 10, 15 minutos, nem 2, nem 3 horas, botar a pressão 14 por 8, 13 por 8, até porque isso levaria a danos. E deixar a pressão final ok, ou seja, menor ou igual a 140 por 90, é claro, em função dele aguentar ou não, em 3 e 4 dias. Fica muito claro que na emergência eu não preciso baixar a pressão demais. Se vocês forem baixar a pressão muito rápida, vocês podem levar a hipotensão e com isso os rins podem parar de funcionar, o cérebro pode parar de funcionar e um grande risco de você produzir AVC, acidente vascular cerebral, ok? Isso é ou uma isquemia cerebral, por exemplo, no coração, para produzir um infarto. O que a gente deve fazer? Pode começar a fazer uma medicação, uma orientação, e deve encaminhar com brevidade para a unidade de emergência, ou SAMU, ou o ambulatório de um hospital, ok? Então, fica entendido aqui a definição de uma emergência. A urgência é outra coisa, a urgência é muito elevada, ok? É muito mais elevada e é uma pressão alta maior do que 120, associada com sintomas menos graves. Então, eu tenho um paciente que está com a pressão de 180 por 120 e eu simplesmente não, ele disse, não estou sentindo nada. Esse não. Esse é um paciente, é uma emergência, é uma coisa aguda, ameaçadora para a vida dele, e eu tenho que ser muito presta, eu tenho que ser muito ativa, eu tenho que dar uma solução muito rápida. Na urgência hipertensiva, em geral, a pressão está maior do que em geral, de 120 por 80, os sintomas são menos graves. Geralmente, ele pode ter uma lesão de órgão-alvo progressiva, mas no momento, eu não consigo pegar. Mas eu sei que com esse nível de pressão mantido, ele pode virar uma emergência hipertensiva, ok? O manejo também tem que ser por via oral. Aqui pode ser por via oral ou por via parenteral, ok? Ou por via inalatória ou por via sublingual, depende. E esse aqui geralmente é por via oral. E aí eu tenho 2 dias para fazer essa normalização da pressão. E encaminhar para a unidade de maior complexidade. Aqui eu preciso encaminhar para a emergência, para o SAMU ou para um hospital. Esse aqui eu posso ir para uma clínica onde tem um especialista, onde tem um nefrologista, um neurologista, um cardiologista, uma policlínica. Eu não preciso necessariamente encaminhar para SAMU nem para um hospital. É claro, se eu não tiver nenhum dos dois, se eu só tiver esses dois, eu caminho para esses dois, mas sabendo que eu estou aqui com uma urgência, eu não estou com uma emergência. Eu queria chamar a atenção porque é muito comum na rede básica e é comum em outras redes de média complexidade usar captopril, que é um inibidor da enzima de conversão da angiotensina sublingual. Ele só deve ser usado em condições excepcionais, ok? Numa dose de 12,5, você ainda corta meio comprimido, então dá aproximadamente
é 6,125. Se às vezes deve dar para tirar a ansiedade da familiar ou do próprio paciente, até que você identifique o que é, se é uma emergência ou se é uma urgência, e encaminhe para quem de direito. Vale ressaltar que a crise hipertensiva é o quê? Um aumento de pressão arterial nesse nível, maior do que esse ou menor do que esse, contanto que você vê que não tem nenhuma queixa e nenhuma possibilidade de se transformar numa lesão de órgão-alvo imediata, já em curso ou a médio prazo. Então, a gente não faz nada, orienta medicação diária para hipertensão. Geralmente são pessoas que fizeram algum estresse, são pessoas que comeram muito sal, que deixaram de tomar medicação. E aí você reorienta tudo de forma eletiva para que essa pressão seja bem controlada. Ok? Bom, como é que a gente lida com essas emergências na rede básica? Mesmo estando na rede básica, é muito importante fazer uma boa história e que inclui uma anamnese e um exame físico, né? Com bons dados. Se o paciente não tem condição de fazê-lo, alguém que acompanhe o paciente, o cuidador, um parente, pegar essa informação, tá? E ver como é que é essa história desse paciente desde então. O que é que ele tem, o que é que ele, por que é que ele está assim? Ele já teve outras oportunidades, uma queixa dessa, o que é que foi feito, como foi que foi manejado, etc. Eu trouxe essa imagem que ela é bem grosseira, mas tem muito a ver. Doutor, eu estou com muita dor nas costas. Eu vou pedir uma ressonância para descobrir o que é. Era só dar uma olhadinha, né, nas costas dele e ver que ele está com uma faca enfiada. É claro que isso é uma coisa, uma analogia exagerada, mas que coisas não tão grosseiras como essa, mas coisas como uma pancada, um hematoma, às vezes uma queda, ou às vezes um diagnóstico antigo de problema sério de coluna, às vezes não é identificado e se pede coisas e se encaminha coisas desnecessariamente, ok? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que eu já atendi muitas vezes em consultório, que não esperava atender, que é o infarto agudo, a angina do peito ou a síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda é um tipo de angina de infarto agudo. A síndrome coronariana aguda pode ser com supra de ST, que a gente vai ver adiante, e sem supra. Com supra é o próprio infarto. Agora, a gente tem uma outra condição chamada angina do peito, que o nome está dizendo, é a dor que tem no peito. E essa dor no peito pode ser uma angina estável. É uma angina que não vai virar infarto de imediato e que a conduta é um pouco diferente. E a gente vai tentar aqui diferenciar essas condições, porque os encaminhamentos de um infarto e de uma síndrome coronariana aguda é diferente dos encaminhamentos de uma simples angina do peito estável. Aqui é instável e aqui instável, ou seja, a qualquer momento as coisas podem complicar. Aqui já é mais estável, já não, em geral não complica, ok? Então vamos ver aqui a definição da infarto agudo do miocárdio ou da síndrome coronariana aguda. O termo síndrome coronariana aguda, ou SCA, que às vezes é muito usado, é empregado nas situações em que o paciente apresenta clinicamente, ele tem uma dor de recente começo, uma dor típica de Angor, eu vou discutir isso, e nos exames laboratoriais de sangue e do ECG, mostrou que o coração dele está sem receber oxigênio em forma adequada. Isso é que é o termo síndrome coronariana aguda. Ela pode ser um infarto ou pode ser que vá virar um infarto ainda e ainda não virou. A síndrome coronariana aguda se apresenta sob duas formas. Com supra de nivelamento do segmento ST. O que é isso? É uma partezinha do eletrocardiograma fica para cima, que é o chamado segmento ST, e aquela sem supra de nivelamento, que é o que a gente chama de síndrome coronariana aguda, mas não infarto agudo do miocárdio. Essa diferenciação é fundamental para o tratamento imediato da reperfusão. A gente só vai reperfundir quem realmente tiver com o músculo morrendo, com
a célula miocárdica sem perfusão nenhuma. Fechou aquela região ali, aquele território daquela coronária. Se tiver só diminuído, as nossas condutas serão outras. Essa reperfusão com trombolíticos, né, que é muito comum a gente usar, a própria SAMU tem rotina, ou com angioplastia primária, quando a gente faz um estudo hemodinâmico, faz um estudo da coronária, faz um cateterismo e abre aquela coronária que estava fechada. Só se faz isso em paciente na emergência que você está, com certeza, com infarto agudo do miocárdio ou chamado síndrome coronária aguda com supra de ST, ok? A síndrome coronária aguda sem supra de ST, ou seja, aquela linhazinha do eletro não subiu, eu vou mostrar isso de forma bem simples, se divide em angina instável, que é aquela que já está prestes a se tornar um infarto, que é o angina instável, e infarto agudo do miocárdio sem supra de nivelamento do ST, que é o caso que eu não tenho uma lesão de todo o território. Eu tenho uma parte que geralmente é a parte endocárdica que morreu, mas não é o que a gente chama de transmural, não morreu toda a espessura do músculo cardíaco, ok? Ambos têm apresentações clínicas e eletrocardiográficas pelo eletrocardiograma semelhantes. Todos esses, tá, devem caminhar para a UPA, unidade de pronto atendimento, para um hospital ou para o SAMU com urgência, porque ambos, com supra ou sem supra, eles precisam de um atendimento especializado. Eles precisam de cardiologista, ou precisam de emergencista, ou precisam de um intensivista para que possa ou fazer um trombolítico, ou fazer angioplastia primária, ou tentar reverter a isquemia relativa que já ocorreu, se for o caso, ok? Falando um pouco sobre a aterosclerose, aqui a gente tem uma linha do tempo. Quando você tem uma artéria que fecha, aqui está o exemplo, né, de uma artéria que fecha. Essa artéria que fecha, ela não fecha de repente, do nada, a não ser em situações muito especiais, que em artérias são normais e que de repente, sem espessamento, sem trombose, sem gordura naquela artéria, ele pode fechar. Exemplo, infarto em mulheres jovens e pessoas jovens com uso de cocaína. Isso pode ocorrer. Ocorre também por trauma de acidente de veículo, em que há uma verdadeira pancada na face interior do tórax, também a coronária pode ser esmagada e fazer um infarto sem uma causa prévia. Mas fora disso, você vem com uma doença longa, de muito tempo, você tem com células espumosas, né? Começa com alterações muito discretas, depois você tem a estria gordurosa, que vai se formando aqui, ó, já mais espessada, depois você tem uma lesão intermediária, aqui com células espumosas mais intensas, aqui você já tem a placa de ateroma, que é essa gordurinha amarela, depois você já tem uma fibrose, ó, que já ocorre, e aí daí essa placa se rompe, o conteúdo dessa placa é exposto ao sangue circulante, aqui à luz do vaso, e aí você tem o fenômeno trombótico, e no caso específico, mais clássico, mais comum, aterotrombótico. Isso ocorre por volta de 40 anos, 30 anos, habitualmente. Então, quando a gente tem um caso de um infarto agudo, na maioria das vezes, síndrome coronariana aguda, com supra ou sem supra. É porque essa história já vem velha. Às vezes é o paciente que fuma e a gente não cuidou. É o paciente que tem diabetes e a gente não cuidou. É o paciente que tem uma hipertensão e a gente não cuidou. É um paciente que tem dislipidemia, está com colesterol lá em cima e a gente não cuidou. Está com HDL, que é protetor, lá embaixo e a gente não cuidou. Às vezes a gente não cuidou porque não teve oportunidade. E às vezes a gente não cuidou porque não estava atento, e às vezes a gente tentou cuidar e ele não aceitou o cuidado. Mas educação em saúde é um desafio, e estamos aí para tentar pegar esses pacientes nessas fases daqui, ó. Às vezes com 20, 20 e poucos anos, para evitar que a gente atenda eles aqui, seja onde for, muito menos atender no lugar onde tem pouca condição, que é na atenção básica, ok? Bom, quando a gente fala em insuficiência coronária,
o que é isso? É que significa que as coronárias, que são as artérias que nutrem o nosso coração, não está funcionando como deve. Eles não estão recebendo sangue como deveria. Deveria como? Para a necessidade daquele momento. Se eu estou dormindo, a necessidade que eu tenho de sangue nas minhas coronárias é bem menor do que se eu estiver, por exemplo, correndo, ou se eu estiver muito estressado, com muita raiva, ou se eu estiver fazendo uma prova que eu preciso estar com o meu fluxo cerebral muito ativo para ter um bom desempenho. Então, na verdade, o que a gente chama de isquemia é uma falta de sangue, ok? Dentro daquelas artérias do coração que são as coronárias. É o desequilíbrio entre o consumo, o que consumiu, o que está precisando consumir, e o que a coronária está podendo ofertar. Uma coronária que está doente, que está obstruída de gordura, se a pessoa faz um esforço, ele não pode dar o mesmo sangue de antes. Então, aquela coronária vai falir, vai ficar insuficiente. E eu vou ter manifestações desse desequilíbrio da oferta de oxigênio e uma redução da oferta, que a gente chama de redução de fluxo ou de conteúdo arterial de oxigênio. Também eu posso tentar respirar num cano de monóxido de carbono e ter uma dor no peito. Na verdade, minha coronária está livre. É que esse oxigênio que chega, esse sangue que chega não tem oxigênio, tem gás carbônico. Então, não serve e a célula vai adoecer, vai sofrer, vai ficar isquêmica e vai morrer. E ao morrer a célula miocárdica, isso é que a gente chama de infarto, ok? Quando o infarto acaba, significa que já morreu aquelas células. Então a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade. Quando a gente percebe uma isquemia no coração, a gente deve tratar muito rápido para a gente salvar célula, salvar músculo, salvar tecido do coração, ok? Bom, como é que a gente vai? O que é importante na rede básica, em qualquer lugar, mas que a gente está aqui falando numa rede básica, a gente vai fazer um exame físico direcionado, tá? O que a gente vai ver? Vai ver se as vias aéreas estão livres, como é que está a respiração, como é que está a pressão arterial, ok? Desse indivíduo, está muito baixa ou está muito alta. Como é que está a impressão geral dele? Esse paciente está respondendo? Esse paciente está lúcido, orientado? Esse paciente está contactando conosco? Sabe onde ele está? Tem uma boa trófico? Tem uma boa complacência muscular? Isso tudo é o que a gente chama de impressão geral. Uma coisa importante é a turgência de jugular ou engurgitamento, para a gente ver se o sistema de drenagem para o ventrículo direito está se fazendo adequado. Se ele tem crépito pulmonar, e esse é um dado que eu botei em vermelho porque é muito importante. Quando a gente ausculta, a gente vai sentir como se fosse aquele barulhinho, ó, de cabelo passando um no outro. Isso é o que a gente chama de crépito. Se os crépitos são finos e discretos e estão só em base, significa que a coisa não está muito grave. Mas se esses crépitos começam a crescer rapidamente, sair das bases do pulmão e atingir os dois pulmões, e desde o ápice embaixo, o paciente já está com o que a gente vai ver adiante, com edema agudo de pulmão, ou seja, ele se afoga no líquido do próprio sangue, porque o ventrículo esquerdo faliu, no caso, por um infarto extenso, não foi capaz de funcionar como bomba, não está conseguindo bombear o sangue, represou tudo para trás e o líquido está entrando dentro do alvéolo e a pessoa morre afogada no seco, ok? Uma outra coisa importante é sinal de hiperperfusão sistêmica, o paciente que está frio, as mãos geladas, está pálido, a família diz que ele está muito pálido, você sente uma palidez. Uma sudorese fria, né? Pegajosa, agitação, o paciente você não consegue conversar, ele está muito agitado, está desorientado no tempo e no espaço, não sabe quem ele é, onde ele está, que dia é hoje. Você não precisa demorar muito tempo, esse paciente precisa urgentemente de ser encaminhado para a unidade de emergência com bastante brevidade. Uma outra coisa que pode ajudar
é você, na ausculta desse paciente, perceber se ele tem sopro, se ele não tem hipoperfusão sistêmica e não tem crépito, e você vai escutar, você vai ver uma primeira bulha, tum, depois você vai tum, shh, tá, tum, shh, um soprão, ou um soprão no foco mitral, ou um soprão de base no foco aórtico, tum, shh, tá. Então, sugere que esse é um paciente cardíaco e que merece um cuidado e merece um encaminhamento. Uma outra coisa é galope, é uma terceira bulha. Então, eu ouço tum-tatac, 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 com frequência elevada, é um ritmo de galope. Esse paciente também está com sinal de insuficiência cardíaca, provavelmente por a área de isquemia do coração bastante intensa. Uma outra coisa importante é a ausência de pulso. Eu vejo o pulso radial, eu vejo o pulso carotídeo, mas eu também tenho que ver o pulso femoral e também o pulso dos pés, o tibial anterior. E daí eu posso fazer, por exemplo, um diagnóstico de uma obstrução da artéria femoral. Eu simplesmente não consigo pegar o pulso, ou eu pego o pulso radial da mão direita e não consigo pegar o pulso radial da mão esquerda. Então, esse pode estar com uma trombose no membro superior esquerdo, ou com uma arterite aguda, ou com alguma lesão vascular aguda. Então, isso tudo é importante. A outra coisa é ver sinais de lateralização, que é, manda apertar a mão de um lado, apertar a mão do outro, se tem força muscular, ver se a perna está se mantendo rígida, se está conseguindo caminhar, se consegue rir, se consegue falar, abrir e fechar os olhos. Senão, o paciente está tendo um AVC e ele precisa fazer uma transferência imediata com uma ficha de referência muito bem escrita para facilitar o acesso dele quando ele chegar lá na emergência. Ele é um paciente que a gente chama da cor vermelha. Ele é um paciente que precisa imediatamente de ser encaminhado e de ter procedimentos rápidos, ok? Eu trouxe isso aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, da questão de uma dor, por exemplo, dor do infarto ou dor da angina do peito. Essa aqui é a figura de uma mulher de frente. A gente pode ver aqui, ó, essa imagem roxinha que tem esse rabinho aqui na face inferior do braço. E aqui atrás, ó, essa região roxinha aqui também, essa é a dor típica da insuficiência coronária, ou do infarto, com ou sem supra, ou da angina do peito estável. Quem vai decidir é o tempo. Se for uma dor que tenha mais de 20 minutos sem parar, sugere um infarto. Se for uma dor que veio 5 minutos e passou, pode ser que seja só uma angina instável. Se for uma dor que em repouso não aparece, só aparece quando o paciente sobe uma escada, ele sabe que no terceiro lance ele passa a ter essa dor. E como é essa dor? É uma dor em aperto, constrictiva, que a gente chama na cardiologia sinal de Levine. É uma dor como se estivesse esmagando lá dentro do peito e uma sensação de morte iminente. O paciente fica pálido, com sudorese fria, geralmente não quer conversar, sente como se ele estivesse indo embora. Uma coisa é uma dor muito intensa. Em geral, na classificação de 10, é uma dor acima de 7 em diante, ok? Então, essa é a dor típica. Existem outras dores aqui e aqui, ó, no pescoço, que são dores mais características de vesícula biliar. E um detalhe que essa dor do lado de cá também é de vesícula biliar. Essa dor aqui, azulzinha, sugere estômago. Porém, a dor da isquemia coronariana em mulher nem sempre tem essa manifestação tão clássica. Às vezes ela começa aqui, mas às vezes ela começa no estômago e às vezes ela irradia aqui e vai irradiando para a mandíbula e às vezes para os dentes. A pessoa sente assim aquela dor difícil de explicar, aquela dor ruim, aquela dor ruim, como eles definem, que é para os dentes. Então, esses casos a gente deve pensar que possa ser uma manifestação atípica da dor do coração, que em mulheres se manifesta nem sempre
tão bonitinha assim, indo para a face inferior do braço esquerdo. Às vezes também vai para o lado de cá, pode ocorrer, a depender de que coronária esteja comprometida. Bom, essa é uma angina do peito, essa é uma dor, que são as possibilidades de dor que a gente chama de ângor, ou dor de origem vascular, é a dor coronariana. Essas são as imagens que podem ocorrer. A gente tem essa dor que vai embaixo do queixo, do lado aqui, ó, semelhante àquele músculo esternocleido occipitomastoideo, às vezes no ombro isolado, como se fosse semelhante a uma artrite ou uma bursite. Às vezes pega aqui pela face externa, o mais comum, como vocês viram, pela face interna. Essa região é muito comum, começa em geral por aqui. E a pessoa bota uma mão. Em geral, a pessoa não bota o dedo como se fosse uma dor fina. A pessoa faz assim, como se fosse algo que ele não tem como definir um localzinho, é uma região. E na região epigástrica pode ocorrer, principalmente em infartos inferiores e em mulheres. Aqui a gente tem nas costas a outra região mais comum, tá? Essa também pode ser, e aqui é a distribuição mais típica. Aqui o paciente é o sinal de Levines, e aqui são as irradiações mais raras, ok? Quais são essas características dessa dor no peito? Existe uma sensação, já falei, de morte. O paciente fica calado, pálido. Quando você vê alguém reclamando muito na unidade, para cima e para baixo, dificilmente é uma angina do peito clássica. Ela é funda, de localização imprecisa, né? No infarto agudo do miocárdio. Ela pode ser precipitada por exercícios, emoções, pós-alimentação e o frio, no caso da angina estável, né? Ele é aliviado com repouso, com o uso de nitrato, tipo isordil, quando você se aquece e quando você relaxa, no caso de angina estável. A dor é em aperto, é em peso, é pressão, esmagamento, queimação e desconforto. Isso é o que a gente chama de sinal de Levine. E podem ter sintomas associados. Exemplo, tosse, sudorese, dispneia, aquela sensação de que não está respirando bem, vômitos, uma fadiga nos membros inferiores, os braços ficam tudo esmurecidos, sem força. Pode ter uma síncope, que é um desmaio, e o decúbito e respiração não faz diferença. Então, geralmente, se eu viro para frente, essa dor não melhora. Se eu deito, essa dor também não melhora. E a radiação mais comum é mandíbula, dente, pescoço, região interescapular, que é essa aqui que eu falei, e a região epigástrica, ok? Isso a gente é um diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame que faça você fazer o diagnóstico de angina do peito. Aqui é uma foto de uma síndrome coronariana aguda. Essa síndrome tapou tudo. Aqui é uma luz arterial. Veio um tecido aqui, ó, e fechou, é um trombo. Então, é síndrome coronária aguda com elevação de ST. Eu fechei toda a luz do vaso. Olha o que é que eu vou ver. Normalmente, esse segmento aqui que eu estou pegando, esse tracinho aqui está lá embaixo, junto com esse aqui, ó. E eu elevo e fica esse buraco aqui. Isso é o que a gente chama de segmento ST supradesnivelado. O nível aqui em preto e ele está lá em cima, a linhazinha. Geralmente, se você fizer um exame de troponina, ele vai estar elevado. E aqui é outra situação de uma síndrome coronariana também aguda, mas sem supra. Eu tenho aqui uma luz de uma coronária, eu tenho um depósito aqui, mas você vê que tem fluxo. Ele não fechou completamente. Então, eu tenho uma síndrome coronariana aguda sem elevação persistente de ST. Pelo contrário, eu posso ter até queda do ST, tá? Infradesnivelado ou igual, só com essa ondinha que a gente chama de T, que está negativa. Essa troponina pode estar elevada ou não. Se tiver elevada, você tem um infarto não transmural, porque a troponina é que define o infarto. E se ela estiver normal, você ainda não infartou, mas você precisa tomar medidas para que ele não infarte, porque ele está com essa obstrução aqui na parte da anatomia, ok? Então, e no exame físico? O que é que eu preciso fazer na história clínica?
Aquela dor precordial do qual eu falei, mas eu preciso de outras informações. A história familiar. Tem diabetes, tem hipertensão, o pai morreu de infarto, o pai teve infarto, a mãe, os irmãos, etc. Hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, estresse, dislipidemia, sedentarismo, alcoolismo. E se já teve uma doença, já teve infarto prévio, se já fez alguma angioplastia, se já fez diagnóstico de aterosclerose pelo Doppler de carótida ou pelo Doppler de membros inferiores, são pessoas que, se tiver tudo isso, provavelmente ele deve estar tendo um infarto, porque a probabilidade é muito grande, ok? Aqui eu trouxe um pouco da dor. Às vezes você não tem uma dor tão típica como eu descrevi, então quando não tem uma dor tão típica, você diz que a dor é provavelmente anginosa ou provavelmente não anginosa, a depender da sua impressão. Aquela dor apertando há mais de 20 minutos, com sudorese, palidez, sensação de morte iminente e no repouso, essa é uma dor chamada tipo A. E tem aquela dor enfurada, é como se tivesse uma agulha entrando, a dor já tem 4 horas de relógio, não passa com nada. Isso não é uma dor isquêmica, provavelmente é uma dor definitivamente não anginosa. Merece cuidar, mas provavelmente não é uma emergência. Aqui, ó, eu estou mostrando, ó, uma síndrome coronariana com T, a onda T invertido, aqui V2, V4, V5, V6, é um eletrocardiograma. E aqui você vê que tem um T invertido de várias formas, ok? Quando você tem isso, você pode não ter um supra, mas você tem uma síndrome coronariana aguda, provavelmente um infarto não transmural. Ele não fechou toda aquela coronária. São exemplos de infarto. Aqui é um infarto típico, ó. Olhe como esse supra, esse tracinho aqui deveria estar aqui embaixo, ó, todo certinho. Olha como ele está. Lá em cima, olha como está isso aqui, lá em cima. Então, isso aqui é um infarto típico. Geralmente, quando vocês têm telemedicina, já vem. E o nome disso é corrente de lesão, no caso aqui na região anterior extensa, ok? O anteroseptal. Então, aqui você já vê, então, pronto, corrente de lesão é igual a infarto agudo do miocárdio. Agora, nós vamos para outra condição que pode ocorrer em rede básica, que é o acidente vascular, o AVC, que tem 2 tipos básicos. Aquele que falta oxigênio, né, que fechou aqui uma artéria, aqui, esse ponto aqui está fechado, e um outro que a artéria se rompeu e o sangue extravasou para dentro do encéfalo, para dentro da cavidade cerebral. Geralmente esse infarto ele é mais grave. Às vezes o infarto isquêmico faz uma transformação hemorrágica e não é incomum, mas em geral, se você tiver as medidas de cuidado, em geral você consegue que ele se resolva mais rapidamente. É a mesma coisa, é neurônio morrendo, é glia morrendo. Então a gente tem que ser muito rápido no sentido de restaurar o fluxo aqui e aqui no sentido de evitar o sangramento. São condutas bastante diversas. Ok? E como é que a gente faz esse diagnóstico? Eu vou falar sobre isso, eu vou descobrir se ele é hemorrágico ou se ele é isquêmico. Quais são os sinais e sintomas de AVC que vocês têm que procurar? Fraqueza e formigamento na face, no braço ou na perna, principalmente de um lado do corpo. Tem um lado do corpo que fica fraco, começa a formigar e às vezes é a face ou os braços ou os membros inferiores. Confusão mental, o paciente está desorientado. Alteração da fala, ele às vezes quer falar e não consegue, ou às vezes você explica uma coisa a ele e não compreende aquilo que você falou. Você diz, senhor, senhora, deite, ele não está entendendo o que você está dizendo. Ele tem o que a gente chama de ou disartria ou disfasia, ok? Então, ele não está conseguindo compreender, ele está afásico, ele não está compreendendo ou ele não está conseguindo se expressar. Alteração da visão, ele não está enxergando ou está enxergando coisas dobradas ou coisas pela metade. Alteração do equilíbrio, você bota ele em pé, ele não fica, ele cai.
Ele não consegue coordenar, você manda ele fazer assim, ó, ele não consegue, tá tonto ou tá com a marcha completamente atrapalhada, não consegue caminhar, que pode ser hemiparética, pode ser vários tipos, de embriaguez, parecendo que está bêbado, de qualquer forma ele tem alterações importantes cerebrais. Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Às vezes olhos muito vermelhos. Qual- qualquer, caso qualquer um desses sintomas apareça, é fundamental para o serviço de atendimento de emergência contactar com o SAMU. Se não tiver SAMU, contactar com o bombeiro e levar a pessoa imediatamente para o hospital para uma avaliação clínica detalhada. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de sobrevivência, de ficar sem grandes lesões e até de recuperação total, a depender do tempo de isquemia desse cérebro. Então, o que a gente manda rapidamente? Sorria e vê se tem algum desvio de comissura, manda levantar os braços e vê se consegue levantar. E fale alguma coisa, quem é o senhor, quem é a senhora, qual é seu nome, porque o senhor está aqui, quem é essa pessoa que está ali acompanhando. São uma forma simples da gente fazer diagnóstico precoce de AVC. Como é que eu vou saber se esse AVC é isquêmico, ou seja, se faltou fluxo, ou se teve fluxo demais que derramou dentro do cérebro? Eu preciso de uma tomografia, eu posso suspeitar casos muito graves de uma convulsão, de uma lesão muito importante motora. Eu posso suspeitar de que deva ser isquêmico, mas eu só posso confirmar se eu tiver uma TC. E aqui, né, esse é a TC, aqui é um TC de crânio, tá? E aqui essas setinhas que vocês estão vendo, essas duas setinhas aqui azul claro, mostrando essa região esbranquiçada, semelhante quase ao osso da calota craniana, significa que houve sangue aí dentro, que essa cavidade está cheia de sangue. Então, a gente tem um infarto agudo hemorrágico. E aqui, ó, aqui são os ventrículos estão obliterados, porque esse sangue aqui dentro expandiu e pressionou para que esses ventrículos que deveriam estar tudo escuro aqui, essa região todinha aqui escurinha, está sendo pressionada. Esse é um caso bem grave, que além de ser hemorrágico, ele está levando a uma condição chamada hipertensão intracraniana. O cérebro está cheio de sangue e está matando as células, não só do lugar onde foi o extravasamento, mas comprimindo células adjacentes, ok? E aqui a gente tem o isquêmico, que na TC eles ficam escurinhos aqui, ó, que você tem as setas mostrando que ele está escuro. Então, através desse exame, eu posso reconhecer se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico. E eu preciso fazer isso porque a conduta daqui é completamente diferente daqui. Aqui eu posso fazer um trombolítico para tentar abrir essas artérias. Aqui, se eu fizer, eu vou matar. Então, essa é a primeira causa de morte em quase todos os municípios brasileiros e a maioria das causas de municípios baianos. E, às vezes, esses indivíduos vão parar no lugar onde não devia, que é na atenção primária, na rede básica. Agora eu vou falar um pouco sobre insuficiência cardíaca. O nome está dizendo, a gente falou insuficiência coronária, que é quando a coronária não está recebendo oxigênio, não está recebendo sangue de uma forma efetiva. E agora é o contrário, é quando o coração não está conseguindo bombear, seja o coração direito, seja o coração esquerdo, ou seja os dois, simplesmente não consegue jogar sangue para diante, não consegue fazer a sua obrigação de bomba, de receber sangue através do átrio direito e jogar sangue através do ventrículo esquerdo para a aorta, para nutrir todo o nosso corpo, desde o fio de cabelo até a unha do pé, ok? Então, uma definição mais formal é uma síndrome clínica complexa, resultante de prejuízos estruturais, ou seja, existem alterações anatômicas importantes nesse coração e funcionais, ou seja, às vezes o coração, o arcabouço dele está pequeno, às vezes as válvulas funcionam normais, está tudo normal, mas ele não está conseguindo funcionar. Ou do enchimento ventricular, eu não consigo me encher, porque simplesmente eu não tenho mais sangue, o sangue está saindo por uma hemorragia,
Ou eu tenho sangue, mas, por exemplo, eu tenho uma estenose aórtica e eu não consigo jogar sangue porque está tudo obstruído aqui na minha artéria, na minha válvula aórtica, eu não consigo jogar sangue na aorta e eu não consigo. Se uma pessoa for precisar desse sangue, por exemplo, para caminhar, ela não tem. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a insuficiência cardíaca, ok? Aqui é uma imagem muito interessante que imagine esse caminhão aqui, essa bomba, esse caminhão caminhando aqui, cheio de água e olhe quanta gente. Ele está muito sobrecarregado, tem o que a gente chama de sobrecarga. Ele não tem uma capacidade funcional porque a anatomia dele está muito prejudicada. Imagine trabalhar tendo que atravessar esse rio com essa quantidade de gente aqui em cima. É a mesma coisa da insuficiência cardíaca, ok? É, é, essa limitação funcional tem que ter uma intervenção rápida e isso pode levar, se você não cuida rapidamente, ou às vezes já tem lesão prévia, lesão cardíaca prévia, a gente tem que identificar qual a causa. É claro que na rede básica não é o lugar para você identificar a causa. Em geral, quando você tem uma insuficiência cardíaca aguda, que é o edema agudo de pulmão, é encaminhar imediatamente. E depois esse indivíduo precisa ir para uma rede de média e de alta complexidade, mesmo não hospitalar, para uma policlínica, porque ele precisa ser visto por um cardiologista. Caso ele compense com o cardiologista, trate da insuficiência cardíaca, esteja tudo muito bem definido, então ele pode voltar para a rede básica apenas para vocês acompanharem a evolução, acompanharem as medicações e fazer uma coisa muito importante que às vezes o médico da rede de alta complexidade não tem tempo de fazer, que é o cuidado geral, né? Principalmente a vacinação contra pneumococos, contra herpes zoster, contra a gripe, que em pacientes com insuficiência cardíaca piora muito. E o mais importante é atenção para que ele não coma muito sal, porque quanto mais sal ele come, mais encharcado, mais líquido ele retém e mais sintomático ele seja. E a rede básica, com a equipe multiprofissional, tem como fazer, a enfermeira, a nutricionista e os demais membros, tem como fazer esse cuidado. Em relação à anamnese, duas coisas a gente tem que se preocupar. Primeiro, a angina do peito clássica, que a gente já descreveu, e as outras duas queixas, que é ortopneia e a dispneia paroxística noturna, que se caracteriza bastante especificamente com a insuficiência cardíaca. O que são essas? A ortopneia é aquele indivíduo que está sentindo falta de ar, está deitado, ou está recostado, ou está sentado, começa a ter falta de ar, e quando ele levanta, essa falta de ar desaparece. Tá? Então, ele tem uma dispneia que, quando fica de pé, desaparece. E aqui a dispneia paroxística noturna, às vezes não precisa ser noturna, mas precisa ser um longo tempo de dormida, o paciente dorme bem, passa 2 ou 3 horas e acorda com falta de ar. Quando ele acorda com falta de ar, você já tem um diagnóstico quase que de presunção de que ele tem muito líquido no pulmão. De que forma esse líquido foi parar lá depois de um sono de 2 ou 3 horas? É porque o líquido que estava na periferia, ele estando de pé, foi reabsorvido com a posição de, de decúbito, e aí o coração não teve como manejar esse líquido em excesso, porque ele está falido, então foi tudo para o pulmão. É como se fosse um pequeno edema agudo de pulmão, mas que ainda pode ser resolvido em posição de pé, porque aí o líquido de edema desce todo de novo para as pernas. Isso, se você faz esse diagnóstico precoce, você está provavelmente sendo muito importante para esses doentes, e quanto mais cedo o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mais melhor sua morbidade, diminui mortalidade e diminui complicações e internamentos, ok? Então, a gente tem a angina, dispneia paroxística noturna e a ortopneia, e aqui a gente tem a história clínica que deve ser feita na rede básica ou na rede de alta complexidade. Aqui eu trouxe uma jugular engurgitada, túrgida, assim, até ângulo da mandíbula, tá vendo? Isso significa, isso é clássico de quê?
de insuficiência ventricular direita. Eu tenho o crépito pulmonar, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, caracteriza pela insuficiência ventricular esquerda, e aqui eu tenho, significa que esse átrio direito, que esse ventrículo direito não está conseguindo esvaziar o que está chegando do cérebro, o sangue todo que chega, ele não está conseguindo dar conta. Então, ela fica enturgecida, ela fica engurgitada. E no exame físico, rapidamente, a 45 graus, você vê, isso aí você já faz um diagnóstico de insuficiência ventricular direita. Aqui é um exemplo do raio-x, que você tem aqui uma cardiomegalia importante. Esse índice cardiotorácico está elevado, está mais de 50%. O coração, a silhueta cardíaca não deve ultrapassar 50% do diâmetro lateral do tórax. E você vê aqui que o coração está indo até o rebordo costal, um coração bem grande, em forma de moringa, mas um pulmão relativamente limpo, está bem preto, tá? Então, esse é um tipo de uma cardiomegalia sem edema agudo de pulmão. E aqui é um coração relativamente pequeno, você vê em PA, aqui também é PA, está muito distante do gradil costal, ó. É um coração pequeno, mas olhe quanto edema agudo, inclusive as cisuras estão extremamente edemaciadas. Ou esse aqui é um fio de... Não, esse aqui é um fio, provavelmente fio de marca-passo. Mas vocês veem, ó, que está bastante... Aqui, um edema cisural. Bastante escuro, bastante esbranquiçado. Aquela imagem borrada, cheia de pontilhado. Isso tudo é líquido. E que um simples raio-x já faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E aqui, ó, o edema dos pés é o sinal do cacifo. Desculpe aqui, acho que está errado. Você aperta, isso equivale ao líquido de edema da turgescência de jugular e às vezes vai todo para as pernas. Isso significa, provavelmente, se for bilateral, que você tem a insuficiência ventricular direita. Aqui são os critérios para diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, o edema agudo, a dispneia paroxística noturna, os crépitos pulmonares, a turgescência de jugular, o refluxo hepatojugular. Eu aperto aqui na região do hipocôndrio com delicadeza e aumenta a turgescência de jugular. A pressão venosa central maior ou igual a 16 centímetros de água. A cardiomegalia no raio-x, uma terceira bulha de Galope, que lembra que eu falei, e uma perda de peso. Eu começo a tratar, começo a dar diurético, começo a dar carvedilol, começo a dar as medicações específicas e o paciente seca. Em 5 dias, em 6 dias, ele perdeu quase 5 quilos. Eu praticamente sei que ele estava cheio de líquido e que isso é um diagnóstico, critério maior para insuficiência cardíaca. Os outros menores são edema maleolar bilateral, a hepatomegalia, derrame pleural, dispneia aos esforços. A dispneia aos esforços pode ser várias coisas, anemia, pode ser outras causas não cardíacas. Tosse noturna pode ser refluxo, refluxo gastroesofágico, mas também pode ser insuficiência cardíaca. Taquicardia acima de mais do que 120, tá? Então, esses é o domínio pulmonar, o domínio da veia jugular, as miscelâneas, congestão sistêmica, alterações pulmonares e miscelâneas, ok? Se eu tiver 2 maiores ou um maior com 2 menores, eu fecho o meu diagnóstico. E pode ser tranquilamente na rede básica, ok? Isso aqui eu não vou entrar, porque isso aqui é mais para o especialista em insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal e com fração de ejeção diminuída. Então, eu não vou entrar, porque isso aqui é mais para especialista, tá? Bom, uma outra condição que a gente vê muito, talvez dessas todas que eu falei, seja mais comum, é a fibrilação atrial. É uma arritmia muito comum e que é assintomática na maioria das vezes. Às vezes o paciente vem que está sentindo, começou a sentir de um tempo para cá, o coração muito presente, ou uma sensação de que está muito excitado, que não tem uma tranquilidade, vai dormir e não consegue conciliar o sono, não consegue ter uma paz ao repousar. Ela é uma arritmia causada pelo surgimento de mais de um ponto nos átrios, capaz de
disparar impulso elétrico. Normalmente, nosso coração bate, tem um impulso elétrico único, bate e relaxa, contrai e relaxa. O átrio ajudando os ventrículos e vice-versa do ciclo cardíaco. Mas aí o átrio perdeu o controle, em vez de ter um ponto que descarrega a atividade elétrica, são vários pontos. Então o átrio fica assim, ó. Ele não contrai de uma vez só, ele fica assim. Então, isso é o que a gente chama de fibrilação atrial. Quando isso ocorre nos ventrículos, é fibrilação ventricular. Mas isso é parada, não tem fluxo. Então, o paciente está em parada. Quando há vários impulsos elétricos sendo disparados simultaneamente de forma caótica, os músculos do átrio passam a receber várias ordens de contração ao mesmo tempo, sem tempo de descanso, o que acaba por criar o que chamamos de fibrilação atrial. Perdeu a hierarquia, perdeu a governabilidade. Todo mundo quer mandar, todo mundo leva impulso. Isso não dá certo. Nesta arritmia, o átrio direito e esquerdo, os dois, passa a fazer curtas, sucessivas e ineficazes contrações. Visualmente, ela parece estar tremendo, como se tivesse levado um choque elétrico ou tendo uma convulsão. O átrio bate normalmente de 60 a 100 vezes por minuto e a frequência cardíaca é normal. Na fibrilação, ele pode chegar até 6 incursões por minuto, que são curtas e totalmente ineficazes. Não passa o conteúdo do átrio direito para o ventrículo esquerdo, direito, ou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ok? É uma arritmia muito comum. Aqui a gente tem queixa de palpitação e cansaço. Quando é que a gente vai ver? A gente vai ver um pulso radial sem ritmo de base. Você vai ver assim, tum, 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 tum. Não tem um ritmo de base, é um batuque completamente anárquico. Porque você pode ter um ritmo de base assim, tum, 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 tum. Isso é um extracístole ventricular. Mas quando fica todo anárquico assim, é uma fibrilação atrial. Aqui é o eletro normal. Para os menos envolvidos, aqui a gente tem uma onda P, a gente tem um QRS e aqui a repolarização. Aqui a ativação elétrica dos ventrículos e aqui a sua recuperação. É bem rítmico, ó. Tum, 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 tum. Olha que bagunça, aqui é pequenininho, pequenininho, aqui já é maior, aqui é maiorzão, aqui já aumentou de novo, aumentou mais ainda, diminuiu aqui. Então, o RR, que é essa ondazinha que a gente está vendo aqui, ó, vai variar com a ausência da onda P, que é da contração atrial. Aqui a gente tem, ó, o que precede o QRS é a onda P, ó, ela aqui, ó, bem bonitinha no eletro normal. Aqui a gente não tem onda P. O que aconteceu? Às vezes você tem um coágulo. A principal complicação da fibrilação é que, como o átrio não se contrai, ele não expulsa todo o sangue. E o sangue ali dentro, parado, forma um trombo, e esse trombo migra através da aorta, vai para as carótidas internas ou externas e produz o que a gente chama de AVC embólico. Pode ser, em geral, é o isquêmico, mas a depender da situação ele pode se tornar hemorrágico, transformação hemorrágica, e isso é o que a gente chama de AVC por embolismo, tromboembolismo dentro da cavidade do coração, ok? Esses AVC são muito graves, que vem assim como se fosse muitos êmbolos, eles vão se espalhando aqui em vários locais. São AVC geralmente muito graves. E a gente precisa manejar muito bem esses doentes para que eles não tenham AVC. Às vezes eles precisam ser anticoagulados antes de serem revertidos para o ritmo normal. Isso é uma conduta do especialista. O que precisam identificar identificou FA, encaminha. E a embolia pulmonar, que é uma condição muito comum, às vezes difícil de diagnosticar, é quando um êmbolo, que vem às vezes da perna, vem da coxa, às vezes vem da pelvis, formou um trombo, ou uma inflamação das veias, uma tromboflebite, ou uma flebotrombose, ou em algum local também
do sistema venoso, e esse coágulo se sai da parede e vai dentro do pulmão. Aqui é um grande êmbolo, tem uma área aqui que você está vendo que não tem sangue, e aqui um pequeno êmbolo com área aqui sem sangue, que a gente chama de área pouco hemática. Às vezes o diagnóstico é extremamente difícil. Às vezes você vê pessoas que não têm, você não imagina que está tendo uma embolia, ela é discreta. Quando a embolia é maciça e intensa, o diagnóstico é muito claro. E às vezes você tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico. Então a gente sempre tem que pensar em embolia quando a gente tem alguém que esteja com inflamação nas pernas, edema nas pernas, pessoas que têm cardiopatia, que fazem trombo dentro da cavidade, pessoas que às vezes estão com extremidades arroxeadas, lábios arroxeados, mãos arroxeadas, ou às vezes uma dor no peito, uma dispneia aos esforços. Isso pode ser um sinal de que essa pessoa tem ou está fazendo embolias pulmonar ou está prestes a ter. Um outro sinal é uma tosse seca, com ou sem sangue, uma hemoptise ou não, e também uma dispneia sem causa aparente. Porém, 50% das pessoas que fazem embolia não tem queixa absolutamente nenhuma. Uma dica, são casos graves que precisam ser encaminhados e que vocês da rede básica podem ficar, às vezes, se defrontar. Cirurgia recente, de qualquer cirurgia abdominal, qualquer cirurgia ortopédica, qualquer cirurgia, óbvio, vascular, pessoas obesas e tem história familiar de embolia pulmonar. São umas dicas de que pode estar tendo embolia pulmonar. Bom, quais são as mensagens? A gente está encerrando nesse primeiro momento, que eu gostaria de levar vocês da rede básica. Vocês não vão esperar chegar uma emergência da rede básica para tratar esses doentes de rede básica. Chegando, eu espero que essa pequena orientação dê a vocês subsídio para vocês estudarem mais essas condições mais comuns na rede básica. Mas o papel de vocês fundamental é a mais importante maneira de prevenir o infarto agudo do miocárdio, a angina do peito, a síndrome coronariana, a fibrilação atrial, a insuficiência cardíaca, enfim, tudo aquilo que eu descrevi é promover um estilo de vida saudável durante toda a vida. É tratar antes que essas condições ocorram. A equipe de saúde deve avaliar a condição psicossocial dos pacientes para identificar o risco e orientar a terapêutica. Não adianta passar estatina que não tenha na rede, porque se o doente não tiver condição de comprar, ele não vai comprar. Se ele não tiver com alguma demência, ele vai trocar remédio. Então, eu preciso saber a condição psicossocial desse indivíduo para fazer prevenção primária ou prevenção secundária ou reabilitação. Todos os indivíduos devem ser orientados a consumir uma dieta saudável com ênfase em frutas, verduras, grãos, carne magra, peixes e evitar gorduras trans, carnes processadas, açúcares refinados e refrigerantes, para todo mundo. Não é para quem está doente, é para todos, prevenção primordial. Em sobrepesados e obesos, orientar restrição calórica e reeducação alimentar de manutenção. Eu quero que ele perca peso, mas eu quero que ele continue com peso adequado. Eu preciso de nutricionista, preparador físico e uma enfermeira comprometida. Adultos devem ser envolvidos com a prática de atividade física no mínimo 150 minutos por semana, de leve a moderada intensidade. Tratar diabetes, hipertensão e dislipidemia, que são as três coisas, junto com o tabagismo, que mais levam a essas condições que eu relatei, que são inoportunas na rede básica, mas que às vezes você pode se deparar. As intervenções são indicadas para quem tem pressão alta e a nossa meta é deixar a pressão menos de 130/80 e o LDL menor do que 120. Não esquecer da cessação do tabagismo. Bom, eu queria dar o meu muito obrigado, dizer que eu continuo disponível. Espero que tenha ajudado a todos vocês nesse trabalho tão árduo do interior, às vezes sem muitas condições de trabalho. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. As perguntas e quiserem aproveitar esse espaço, fique à vontade. A primeira pergunta foi da Adriana.
Ela pergunta, na verdade, ela relata uma forma de atendimento que ela conduz, né, no município, e ela diz o seguinte: quando eu recebo o usuário com pico de hipertensão, faço atendimento controle da pressão, solicito exames e oriento que faça a aferição da pressão por uma semana antes de entrar de fato com a medicação hipertensiva. Aí ela pergunta a opinião da palestrante. Pode ser assim, pode ser dessa forma, medir por uma semana antes de dar o diagnóstico definitivo? Pode sim, você pode demorar até mais de uma semana, né? Se ele não tiver órgão nenhum ameaçado, cérebro, coração e rim, sem problema. E você pode fazer tranquilamente a orientação para a saúde, educação alimentar, diminuir o sal, mandar que tire a pressão em casa ou te tire na unidade sem a sua presença, e outras vezes, e se tiver em 3 medidas, em horários diferentes, maior ou igual a 140/90, está indicado tratar, mas não necessariamente com remédio. Se o paciente está bem, não tem outros fatores de risco, você pode tratar só com medidas não farmacológicas, baixa de sal, perder peso, atividade física. E se não baixar, com 4, 6 semanas, aí você pode entrar com medicação. Pode tranquilamente fazer isso. O Antônio, ele tem uma dúvida em relação ao fato de uma pessoa ficar sem visão, se pode ser considerado um sintoma também relacionado ao AVC. Pode sim. A maurose, né, que é a cegueira, tem várias causas. Pode ser por retinopatia diabética, que é uma causa muito comum em nosso meio. Pode ser por doenças degenerativas do próprio olho, né, que são muitas, não veio o caso aqui de eu explicitar. A própria hipertensão dá lesões dos vasos, nos cruzamentos arteriovenosos patológicos e podem dar edema do nervo óptico, e isso pode levar à cegueira. O AVC pode pegar o que é asma óptico, o AVC mais posterior, occipital, e deixar a pessoa completamente cega, como também um trauma em cabeça pode deixar uma pessoa completamente cega. AVC pode ser uma causa de cegueira, não é o mais comum, mas pode ocorrer. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.